Glória a Deus, amém. Saúdo-vos todos com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Você que chegou na casa do Senhor. Nesse momento, com todo carinho, vamos se colocar de pé em reverência ao nosso Senhor nesta noite. E assim abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. E o versículo 6, que diz a palavra do Senhor assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Oremos. Pai nosso, grandioso Deus e Pai amado, louvado seja o teu santo nome nesta noite mais uma vez. Nós te pedimos entendimento, sabedoria, mas antes de tudo isso, Senhor Deus, teu nome seja louvado. Eu te peço perdão por todos os meus pecados, erros, falhas, tudo aquilo que a tua igreja cometeu que não te agradou, perdoa-nos, Senhor. Que nós viemos ser pessoas melhores para te agradar, fazer a tua vontade com todo carinho e amor. Cada pessoa que está aqui hoje, Senhor Deus, não venha ouvir o homem, mas sim a tua palavra. Eu não sou nada sem a tua presença, sem o teu Espírito Santo. Me dá entendimento, sabedoria, usa-me como instrumento, como vaso em tuas mãos para a tua igreja. Que a tua palavra ela venha a ser plantada em cada vida, em cada coração, e assim a gente venha crescer e dar fruto, porque assim é do teu agrado. Tudo isso te peço, te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem diz amém? Pode sentar, amém? Tome o seu lugar. Eu quero dar uma notícia aqui, Jesus está tão feliz porque vocês estão aqui hoje, amém? Tem pessoas que se preocupam tanto com a quantidade, mas Deus quer qualidade da nossa vida. Então aí 3, 6, 7 comigo, então 7 é o número da perfeição, né? Então o culto está perfeito hoje, Deus está feliz, porque nós estamos aqui em sua casa, e a gente veio orar, falar com Ele, ouvir sua palavra e aprender, porque eu preciso aprender cada dia mais. A gente ainda tem uma certa ignorância quanto à palavra do Senhor, então a gente orando, refletindo na palavra, o doutor Espírito Santo, ele está dentro da gente, colado conosco, para nos ensinar. Quando a gente for errar, ele vai dizer: filho, é por aqui, a palavra é essa. Então a gente vai se corrigindo aos poucos. É uma caminhada espinhosa, não é assim de uma hora para outra. Então a gente sofre muito para aprender, e Deus usa a gente por misericórdia para passar a doutrina. Então o pastor sempre fala que doutrina é ler instrução da palavra. Na minha concepção, essa informação que ele passou é a mais simples de se entender. Os irmãos não ficarem com dúvidas, é a mais simples e a tão fácil compreensão. Mas a gente ouvir isto e é só ler a instrução da palavra, não é isso. Temos que parar e temos que meditar. Ler o quê? Instrução. O que é uma instrução? É tudo aquilo que vai nos ensinar a nos se manter de pé, o nosso comportamento, o nosso modo de falar, o nosso porte dentro, fora da igreja, na família, no trabalho, em qualquer canto. Então, doutrina, ela é um conjunto de princípios que são baseados aí na forma religiosa, no modo político, filosófico, mas isso não vem ao caso. O nosso é religioso espiritual. Não é aquele religioso da carne, igual os escribas exerciam e praticavam. Nosso modo, nossa classe, ela é religiosa, espiritual, vinda do céu. E
A gente acabou de ler um versículo onde Paulo ele está vindicando a autoridade divina do seu apostolado, a sua chamada e da sua doutrina. Então ele fala duas coisas, ele fala com autoridade, porque se você for reparar no capítulo 1, do versículo 1 ao 5, ele está dizendo ali aos Gálatas que ele foi separado, ele foi chamado por Deus, da parte de Deus e não da parte de homens. Então ele é um homem culto, um homem temente a Deus. Ele tem total autoridade para vindicar a doutrina e a autoridade divina do seu apostolado, da sua chamada, da sua obra, porque ele tem aqui uma grande responsabilidade de anunciar a doutrina, o evangelho. E, infelizmente, a gente percebe hoje que há uma troca de valores, onde as pessoas, em vez de aprender o certo, elas aceitam o errado. Em vez de rejeitar o errado, nós temos que rejeitar o errado e aceitar o certo, o que é correto. Porque a palavra do Senhor, ela não vai embaraçar ninguém, ela não tem mistura, uma palavra reta, divina, uma palavra salvífica. Então Paulo ele está vindicando essas coisas, principalmente também a palavra e a sua autoridade. Ele estava dizendo aos Gálatas: olha, eu fui chamado por Deus, eu não tenho parte com homens, porque o que a gente vê por aí, irmãos, é ministério fundados por partes de homem, e a doutrina não vem do céu, é a própria doutrina dele. Então eu digo sem errar, quando o homem faz esse tipo de coisa, isso é uma doutrina satânica, não vem de Deus. Não quer dizer que a igreja não tem doutrina, quer dizer que em casa não tem sim. Mas eu estou falando aqui de coisas espirituais. Na nossa casa temos uma doutrina, temos um modo de viver, temos um modelo a ser vivido, a ser prosseguido. Então, quanto mais na casa do Senhor. E Paulo está muito preocupado porque está tendo uma coisa muito errada e errônea no meio dos Gálatas. Ele está preocupado, ele está corrigindo, ele está falando: olha, eu falo porque eu recebi do Senhor. Eu quero fazer com que vocês entendam. Eu quero fazer com que vocês se preocupem em aceitar o certo e rejeitar o que está errado. Então, a gente observa que a palavra, ela tem vida. Nós temos que receber da parte do Senhor boas novas de salvação. O que é boas novas de salvação? Boas novas de salvação é uma notícia. Isso diz que Jesus morreu por todos nós e hoje ele chama a gente para que a gente mesmo possa se restaurar perante a palavra do Senhor, possa receber o seu perdão. Então, que Deus maravilhoso é esse? Através da sua palavra, ele chama o ser humano para fazer com que a gente venha receber o perdão do próprio Jesus, o qual morreu por mim e por você. Então a gente observa aqui, no versículo 6, a inconstância dos Gálatas. E ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Irmãos, isso não quer dizer que existe outro evangelho. Fora desse evangelho satânico, não existe isso, né? Existe o verdadeiro evangelho, que é o de Cristo, que é o que Paulo recebeu, que é o que hoje a gente recebe. Passando disso é procedência maligna, já não é evangelho, é distorção, é contra a palavra do Senhor. E Paulo está dizendo que tem pessoas que são tão engraçadinhas que estão fazendo isso na casa do Senhor. E ele vai pegar no pé aqui, ele disse: olha, cuidado. Eu estou admirado com vocês. Vocês tão depressa receberam a graça.
e hoje está passando para outro evangelho. Quando ele fala passando para outro evangelho, ele está explicando, ele vai explicar logo em seguida que não existe outro, mas existem pessoas que estão transtornando esse evangelho, que estão aí, bagunçando a doutrina da casa do Senhor. E as pessoas fazem o quê? Seguem essa pessoa. Essa pessoa é como um ídolo, essa pessoa é como um abençoado de Deus, que este homem prega, este homem ensina, mas tudo é errado. Interpretações erradas, errôneas. Ele bate de frente, ele tem um eu. Porque se você for ver no hebraico, esse eu é uma palavra vazia. Tem muitas pessoas que abrem a boca, eu, mas esse eu é vazio. Esse eu aí, ele entoa um eco, eu. Se você vê uma autoridade falando disso, eu fiz, não fez nada. Mas o eu de Jesus, o eu de Deus é muito diferente. Ele disse, Moisés, diz que eu sou. Então o eu de Deus, ele preenche a nossa vida, a nossa alma, a nossa conduta, com a sua graça, com o seu poder transformador. E ele agora está vindicando a autoridade divina do seu chamado e da doutrina. É muito sério isso aqui. Se a gente for analisar, é muito sério. Ele disse, eu estou admirado com vocês. Vocês recebem a graça e agora vocês estão em outro evangelho. Ele está dizendo, vocês estão distorcendo o que vocês receberam. Vocês estão misturando aquilo que vocês receberam. Eu estou espantado com vocês. Então Paulo, ele diz que estava, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Quando a gente passa a palavra do Senhor, essa transformação começa primeiro pelaquele que está pregando a palavra do Senhor. Então, as coisas de Deus aqui é muito espiritual, muito séria. E nós devemos ter muito cuidado, senão a gente vai errar muito e errar feio. Aí, ele está dizendo, vocês passando tão depressa na graça de Cristo para outro evangelho. Ele está vindicando aqui o que ele recebeu, porque ele conhece a verdadeira palavra. Foi o próprio Jesus, o próprio Deus que entregou a ele, ele conhece. Paulo era um homem que tinha discernimento, ele sabia o que provinha de Deus, ele sabia. E nós, cristãos do mundo atual, que estamos na terceira dimensão, o Espírito Santo, a igreja, temos que discernir a palavra verdadeira. Porque nem todo mundo que pega essa Bíblia, ele está dizendo as coisas certas não, irmão. O inimigo usa a palavra. Ele faz você acreditar em 9 coisas boas para você cair em uma mentira só. Então vigie muito. De vez em quando eu tenho a bendita sorte de encontrar uma pessoa que vai de contra a palavra. E eu não gosto disso. Eu fico encabulado. Eu não vou dizer nem irado, como Paulo também já diz que ele ficou irado em certas coisas aqui. Mas essa pessoa, ela conversa a você de um jeito, se você não tiver uma base na Bíblia, ela te arrasta. Não é assim? Essa pessoa conversa a você, ela bota um gancho no teu pescoço e começa a ler Bíblia, e você, quando menos espera, está em uma enrascada muito grande. E assim as pessoas vão sofrendo. Por quê? Porque não estão lendo a palavra. Diz a Bíblia que esse povo se perece porque lhe falta o conhecimento. Quem é o conhecimento? Jesus. Quem é o conhecimento? O Espírito Santo. Quem é o conhecimento? Quem é o dono do conhecimento? Deus. Salomão diz que o princípio da sabedoria é o conhecimento. Então, se você buscar a Deus, Deus vai iluminar a tua mente. Você conhece a palavra verdadeira. Se chegar algum outro evangelho falso, você vai descartar.
Eu sempre costumo dizer este exemplo da nota de uma cédula verdadeira. Por exemplo, as pessoas que trabalham no banco hoje, eles sabem o que é uma nota verdadeira. Só dele olhar, tocar, ele sabe, é verdadeira. Mas passou-se um tempo e alguém vai lá no meio e coloca uma falsa. E quando aquele rapaz pega os dinheiros e conta, ele diz: essa aqui está diferente. Tem coisa errada, essa aqui é falsa. Então, de pronto, você vai conhecer que aquilo está errado. Eu não era crente, lia muito Bíblia e orava. Mas quando eu via um filme, eu já dizia: está errado. O que eu li não bate, não está certo isso. Então você conhece, porque você é verdadeiro, você recebe a doutrina verdadeira. Então, quando você recebe, o que vem de falso, você descarta. Você não dá nem ouvido para esse tipo de pessoa, porque ela não está fazendo a vontade de Deus, mas sim a do capeta. A gente pensa que o capeta está lá fora, né? Ele entra com a pessoa dentro da igreja e fica sentado aí junto com a gente. Sem dar mínima, sem dar bola. Mas é assim que funciona. E aí você tem que estar o quê? Vigiando, vigilante, para que ninguém te enrole. E se você der ouvido a esse tipo de pessoa, você vai ficar maluco. Você vai ficar agora duvidando entre a pessoa e a fé, entre a pessoa e Deus. Quem é que eu sirvo? Não, o pastor ensinou isso, mas o irmão está ensinando aquilo, que ele fica doido. Ei, siga o teu pastor, siga Jesus, siga o teu ministério. O que vem de fora é seta do inimigo, é cilada de Satanás para tirar você da igreja, da presença do Senhor, porque ele sabe que ali tem doutrina, que ali tem verdade. Então a doutrina, eu posso dizer que ela é vida. A doutrina é vida, ela é vida. A gente vai viver através da palavra do Senhor. Então eu quero mostrar que essa palavra é vida. Deixa-me ver se é o livro de Deuteronômio, o 5º livro, capítulo 32. Deixa-me ver se é ele. Achei. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 32. E o versículo 2. Veja que tremenda palavra. Então aqui Moisés falando, inspirado por Deus. Porque a Bíblia que é a inspiração de Deus, Deus colocou no homem. Então o versículo 2, o que diz? Goteje a minha doutrina como a chuva. Veja que maravilha, pare aí. Ele está dizendo, olha, goteje a minha doutrina como a chuva. O que é a chuva, irmão? Chuva é vida. Você viu quando você observou aí o sertão, quando chove, eles fazem alegria. Então a palavra, ela desce todos os dias como a chuva na casa do Senhor. E nós temos que se alegrar com esta palavra que é verdadeira. E se for dura, aceite a si mesmo, porque é para correção. É para mim e para você. Não tem isso de fazer cara feia, não tem isso de ficar com raiva do pregador e do pastor. Não, a palavra é essa e ponto final. Ou você aceita, ou você está livre, meu filho, para fazer o que você bem quiser. Mas aqui não. Aqui tem doutrina, aqui tem palavra. Então, observa-se que essa doutrina goteja como chuva. Agora o problema, sabe o que é? Não é a doutrina, não é a palavra. O problema é eu e você. Eu e você é uma terra seca, que não aceita nada. Nem picareto fura essa terra de tão dura que é. É assim. Então, parece-me que essa terra tem agora uma cobertura de óleo. Você já viu óleo se misturar com água? Me responda. Não se mistura, não se mistura. Você pode fazer o que for, mexer para lá, para cá, não vai se misturar. Tem crente que tem cobertura de óleo, irmão.
A doutrina não penetra o coração dele não, porque ele é duro, é pedrante. E quando a água bate, escorrega, não entra no íntimo. Vocês estão entendendo a comparação que eu estou passando para você? Mas Deus tem uma areia que vai jogar em cima de você. E aos poucos, esse óleo teu, ele vai secando. E a doutrina vai entrar no teu coração. E aí sim você vai ter vida, porque a água da vida, as plantas crescem, a produção aumenta, o fruto vai sair da terra, a árvore vai nascer, vai colher, vai dar fruto. Então, se você não recebe doutrina, você é uma pessoa infrutífera. Você pensa que está dando um fruto com o teu eu, mas não está dando. Você é cego, inútil para a obra do Senhor. Mas quer ser útil? Tira o óleo do corpo, tira o óleo do coração, o eu, a arrogância, para tu ver se essa palavra não vai entrar no teu coração e tu vai ser moldado por ela. Quantas vezes o pastor pregou aí uma palavra dura, eu não dava um glória, mas eu dizia, Senhor, eu estou errado. E quem vai dar glória apanhando, irmão? Quem vai dar aleluia apanhando? Está entendendo? A não ser se fosse uma pisa física, né? Mamãe dava em mim quando eu aprontava, eu dizia, não está doendo, não dá mais. Ela começava a bater. Bate mais, está doendo não. Eu ficava rindo, irado. Então na casa do Senhor é a mesma coisa. As pessoas não aceitam a doutrina. A doutrina está certa, a doutrina está correta, mas o erro está nas pessoas que não aceitam e outras que ensinam erroneamente. Mas essa doutrina aqui, ela goteja como chuva. Aí continuando diz, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a relva. Então a gente observa aqui uma relva. E se essa relva não recebe doutrina, essa relva não cresce. Essa relva não vai prosperar nunca. Então o problema é da gente. Porque a doutrina tem, palavra tem, a sabedoria de Deus tem, mas a gente que tem que assumir o compromisso de aceitar e agora seguir esta doutrina. Ou será que todo canto a gente recebe uma doutrina, na escola a gente cumpre, no trabalho cumpre, na casa do Senhor ninguém quer cumprir uma doutrina, não é? É assim, infelizmente. Mas eu não estou aqui para te julgar. Eu sei que Deus, Ele vai pedir conta a mim pelos meus atos e vai te pedir conta pelos teus atos. Eu não quero estar na tua pele. Já basta os meus problemas, já basta os meus erros. Eu vou acertar, Deus vai acertar conta comigo, Ele vai pedir. O que é que eu tenho para oferecer ao Senhor? O que você tem para oferecer ao Senhor? E essa mensagem, Ele está dizendo, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Isso fala de vida, irmão. Doutrina é vida, não é morte. Doutrina é ajudar o próximo a se corrigir, não é fazer grupos para si. Isso é coisa de criança, coisa de crente que não progrediu, fazer grupo. Entrar em contenda, como o pastor falou, com outras igrejas. Eu sou assim, a minha melhor, deixa disso. Grupo é no tempo de escola. A gente fazia um grupo lá na escola, não entrava ninguém, era só a gente, um grupo fechado. E todo mundo almejava entrar, mas não entrava, era só a gente, estudava, comia junto, lanchava junto, brincava, se divertia. A igreja do Senhor hoje mudou muito. Mas Paulo está dando em cima. Ele está mostrando o erro, ele está mostrando o que se deve corrigir hoje em nossa vida, na nossa caminhada. Então Paulo está reivindicando aquilo que ele conhece, aquilo que ele recebeu. Aí, se você hoje pegar uma música e você vender, alterar, a pessoa tem um direito de reivindicar contra você, porque você pegou uma música que faz parte da sua autoria, então isso dá um problema, irmão. Agora, traz isso para a doutrina. Isso vai dar um problema.
Então eu pego a música, aquela pessoa que é proprietária da música, ela diz: olha, eu libero essa música somente para você ouvir. Não venda e nem altere. Eu pego, vendo e altero. Eu estou errado. Eu estou distorcendo a ordem. A ordem é somente para ouvir. E com Deus, irmão, acontece também a mesma coisa, porque Ele é a doutrina, Ele é a palavra. Então Ele sabe o que a gente pode fazer, Ele sabe, Ele que dá o limite, Ele que estabelece. Não é o homem, não é o homem, não, é Deus. Irmão, explique melhor como é que Deus vai reivindicar essa doutrina, essa palavra contra o ser humano. Sabe como é? Deus liberou para você crescer, para você ajudar, para você pregar, para você se alimentar, para você viver ela. Isso aí pode. Mas lá em Apocalipse ele está dizendo: não acrescente nem tire palavra alguma da minha palavra, nem bote nem acrescente, porque eu vou pedir contas. Está entendendo, irmão? Se você está cometendo este erro, fique ciente, Deus vai reivindicar de você. Se não é que já está fazendo isso. Ah, irmão, tô bem aqui. Está bem, é? Continua fazendo isso. Continua camuflando a palavra do Senhor. Faz o que é certo, não. Começando por mim. Essa palavra é para mim. Se você receber, que receba, que se conserte perante o Senhor. Estão entendendo isso? Como funciona? Aí a gente vai voltar agora lá para os Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, para a gente dar continuidade e concluir a mensagem. Capítulo 1. E vamos fazer a leitura novamente no versículo 6. Gálatas, capítulo 1, Epístola de Paulo, e o versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. 7. O qual não é outro, olha o que ele diz, não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Irmãos, se tem pessoas que fazem isso, é o próprio inimigo que faz isso, que usa essas pessoas, e elas se deixam ser usadas pelo inimigo. Eu vou dar um exemplo aqui, porque uma pessoa que é de Cristo, que está com Cristo, vai fazer esse tipo de coisa, não vai fazer. Ele vai seguir o certo. Agora, uma pessoa que faz isso contrário aqui, ela não é servo do Senhor, não. Ela é contra o Senhor. Ela é contra a obra do Senhor, contra os irmãos na casa do Senhor. Sabia disso? É. Porque quem é contra nós? Satanás. Ele detesta a gente, ele odeia a gente, ele tem raiva da gente. E ele faz de tudo para você não ouvir a palavra, não receber doutrina. Porque ele sabe que doutrina é vida. Doutrina vai fazer com que eu me conserte, olhe meus erros e obedeça ao Senhor. Ele faz de tudo para você se desviar desse ensino verdadeiro. Eu vou dar um exemplo aqui. E Jesus andava com 12 discípulos, 12 homens. Mas os discípulos de Jesus um dia observaram a cena. Foi uma cena tremenda. Porque ele viu um rapaz expulsando um demônio. No nome de quem? De Jesus. E o demônio saía do corpo daquela pessoa. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles foram lá impedir. Olha, tu não é do nosso grupo não, faz isso não, para aí. Eles foram lá até Jesus: mestre, a gente viu um que não segue conosco, mas estava expulsando em teu nome. Aí Jesus deu uma lição a ele: olha, não impeça não, porque se ele faz isso é no meu nome. Então se ele faz isso, ele está juntando para a gente. Se ele fosse contra, ele espalhava. Mas ele está juntando. Deus quer pessoas que ajuntem e não separem. Entenda isso, meu irmão. Pode ser daqui de dentro e de fora. Não dê ouvido a pessoas que vão ante a doutrina do Senhor. Eu descarto logo. Eu não dou ouvido não. Se tiver no zap, eu bloqueio. Eu já bloqueei pessoas assim por conta disso.
elas usam a palavra para querer fazer as coisas do seu bel prazer, do seu gosto. Eu quero fazer isso, aí ele mostra a palavra como se fosse autorizando ele fazer aquele erro. Mas a Bíblia não autoriza. Então temos que ter muito cuidado, muita cautela, vigiar em todo canto. E Jesus disse, olha, se ele faz isso é no meu nome. Não impeça não. Se ele faz isso, ele está juntando para o nosso reino. Agora, se ele fizesse isso, ele não fizesse isso, ele era contra a gente, ele estava espalhando. Então, nosso dever é juntar pessoas para ensinar a doutrina. Eu não vou pegar no teu braço para dizer, faça isso. Não, a palavra por si só, ela tem poder e autoridade para transformar a minha e a tua vida. Não é preciso eu pegar no teu braço e dizer, você vai fazer isso agora. Eclesiastes diz que tudo tem um tempo. Então esse tempo eu creio que existe sim para a nossa vida. E aos poucos nós vamos sendo modelados por Jesus, através da sua doutrina, através da sua palavra, desses princípios bíblicos que servem para a nossa vida. Aí, o versículo 7, eu vou repetir. O qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Irmão, tem homem assim, tem mulher assim que pervertem o evangelho. O que é evangelho? Eu acabei de citar no início. São boas novas de salvação. Mas a pessoa perverte. Então logo ela não serve a Cristo. Logo ela está fazendo a obra de Satanás. Infelizmente, lamentável dizer, mas é assim que essa pessoa está fazendo mesmo. Mas onde é que ela está, irmão? Do teu lado. Na igreja. Fala contigo. Sai contigo. Compra as coisas para você. Mas ela distorce a mensagem. Ela perverte. E Paulo está dizendo, olha, tem pessoas assim, te livra delas, toma cautela, porque essas pessoas conversam, viu, irmão? Conversar de derrubar avião. E se conversar comigo eu não gosto, eu tenho que sair logo, eu tenho que arrumar alguma coisa para sair, porque não dá. Eu quero palavra verdadeira que me dê vida, não quero palavra que me coloque para baixo e nem venha mexer com minha fé, não. Eu quero palavra que me levanta, eu quero doutrina que venha como orvalho, como gotas de água do céu para a nossa vida. Porque eu e você é sedento dessa palavra. Eu e você precisa todos os dias se alimentar desta palavra. Versículo 8. Mais ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado, seja falso, rejeite. Paulo está falando sério aqui. Olha, se um anjo vindo do céu e pregar outro evangelho que não foi o que vocês aprenderam, rejeite, este é falso. Então, se o anjo faz isso, irmão, quanto mais uma pessoa que a gente vê ela todo dia. Ô cão, esse cão parece que é físico, não é? Desculpa até a ironia, mas parece que é um inimigo físico que a gente vê todo dia. Se o anjo vir descer e pregar outro evangelho, que não foi o que você recebeu, rejeite, seja amaldiçoado, seja anátema, seja falso, isso aí não é de Deus, esse não é de Jesus. Paulo sabia o que ele estava falando. Paulo sabia disso que ele estava falando. Ele tinha toda certeza e segurança. 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O que acontece hoje? Pessoas desfazendo até do próprio pastor. Eu ensino uma palavra aqui de Deus, eu sei, eu experimentei, eu tenho autoridade para passar pela misericórdia, venho e me corrige. Mas corrige com erro. E você pode até duvidar da palavra, a verdadeira e a falsa. Então a palavra do Senhor, ela vai mexer com o teu coração. Ela vai te iluminar, ela não vai deixar você com dúvida, não. A palavra do Senhor é reta, é clara, e ela tem um endereço certo para cada pessoa. E assim, irmãos, que a gente venha
cuidar, se preocupar mais com a gente, buscar mais ao Senhor. E assim, através dessa doutrina, dessa palavra, a gente venha se corrigir todos os dias, porque eu preciso. Se não for o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. Se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui. Mas a gente precisa todos os dias se corrigir, mas parece que é tão difícil. Há uma luta tremenda para a gente enfrentar, espiritual. E já basta os irmãos que vêm com conversa, com distorção, usando a palavra do Senhor. Chega. Que a gente vigie mais, se cuide mais. Venha ficar em vigilância com o Senhor. Porque se você experimentou dessa fonte daqui, qualquer água que vir vai ser falsa. Porque você experimentou a água da vida, a fonte, a verdadeira, a palavra verdadeira. O que vir de fora, você vai conhecer rápido. Você vai identificar que aquilo é seta. É obra do maligno para você duvidar daquilo que você aprendeu com Deus e com o teu pastor. Não vai ser ninguém que vai querer tirar essa visão, não. A visão, quem dá é Deus. A palavra, a doutrina, quem dá é o Senhor. E a gente transmite para a sua igreja. Porque nós temos uma grande necessidade de receber a palavra. Amém?